Boa tarde para todo mundo, sejam bem-vindos. Como é que vocês estão aí do outro lado? Tudo tranquilo? 2 jogos totalmente decepcionantes ontem. O São Paulo, me enche a cara de vergonha e me perde pro rebaixado Botafogo. E o Palmeiras empatou com o time completo, full, com o Atlético Goianiense. E a gente vai te mostrar aqui, tá bom? A gente também vai te mostrar as primeiras palavras do novo treinador do Santos, do reforço do Corinthians, sobre a rodada da Champions League que hoje promete. E você pode participar com a gente aí, vai. Manda aí o seu SBT Zap, 18 991 437891, senhoras e senhores. Caio Esteves. Bom, Marião. Quinta-feira, muito boa tarde. Quinta-feira, Flamengo 6, São Paulo 0, Corinthians 2, Internacional de Porto Alegre 0, Flamengo campeão brasileiro. E você falou pra mim que você ia colocar no ar aí esse palpite, né? Coloquei, A gente tá pensando em oposto, mas eu tô indo na intuição, eu não sei de onde eu tirei essa intuição, mas alguma coisa tá me falando que o Flamengo vai dar uma tropeçada contra o São Paulo. Alguma coisa. Mas eu entendo. Eu entendo a sua risada, né? Olhando pro jogo de ontem. Não dá. Eu entendo. E ontem, pelo amor de Deus, realmente o São Paulo, inclusive, foi ajudado pela arbitragem, porque aquele pênalti, não tenho nem o que dizer daquele pênalti. Que lamentável. E ainda perdeu o pênalti. Não dá. Realmente, parece que o São Paulo não tá brincando com o campeonato, né? Assim, é muito, muito complicado aí falar a pergunta é a seguinte, era o Diniz? Não era o Diniz. Então, não era o Diniz. Era um conjunto de fatores, né? Mas aí sempre sobra pra quem? Não adianta, aquele monte de torcedor. Tem um monte de torcedor, aqueles youtubers que viraram chacota, né, de tanta bobagem que eles falam. Não é o Diniz, cara. Tem um monte de coisa envolvida. Um monte de coisa envolvida, inclusive política, né? Então, exatamente. Vamos esperar que o Crespo consiga se adaptar ao mesmo tempo, porque mudar não Você consegue. imagina o Crespo vendo o jogo ontem, São Paulo? Falou, rapaz, Imagina. Que barca é essa? Imagina. Cara, e assim, por mais que falem, não tem nada a ver com o jogo de ontem, mas olhando pro próprio Daniel Alves, que seria um cara pra mudar o jeito de jogar, eu não sei, eu tô achando que ele tá atrapalhando mais do que ajudando o time de São Paulo. Vamos falar disso já. Antes a gente começa falando do Palmeiras, que recebeu o Atlético Goianiense, e olha, vou contar um negócio, hein? Pelo amor de Deus, jogo time completo praticamente, aproveitou aí para dar ritmo aos jogadores, porque já estão pensando lá na final da Copa do Brasil, e isso não adiantou nada. Acabou empatado o jogo. Vai, põe na tela. Tudo igual no Allianz Parque, mesmo com o Palmeiras jogando com o time praticamente completo. O Verdão abriu o placar aos 22 minutos do primeiro tempo. Matias Vinha dominou, fez a jogada e soltou a bomba de direita. Um golaço, 1-0. O Atlético Goianiense empatou ainda no primeiro tempo, aos 43. Matheus Vargas recebeu na esquerda, ajeitou e bateu de chapa na gaveta. Sem chances para o Everton. Fim de jogo, Palmeiras 1, Atlético Goianiense 1. O Abel, ele tomou vermelho no último jogo, então ele não estava comandando o Palmeiras, ele está suspenso. Quem comandou ontem o time foi o João Martins, que é auxiliar do Abel. E ele respondeu sobre aí a opção pelo time titular, sobre a preparação para a final da Copa do Brasil. E a gente acompanha isso aí, vamos lá. Nós, quando viemos do Mundial, decidimos fazer 2 equipas, 2 iriam fazer um jogo, sabendo que no segundo jogo não iriam iniciar a 100%. Foi o caso desta segunda equipa que jogou contra o São Paulo e que iniciou hoje, mas que iriam ter este teste para tanto a outra equipa, tanto esta que iniciou hoje, estarem preparadas para o que aí vem, a final da Copa do Brasil. Também principalmente nos últimos 15 minutos da primeira parte e em alguns momentos da segunda. E é isso que temos que melhorar, a nossa consistência desde o início do jogo. Os primeiros 30 minutos foram muito bons e é isso que temos que manter, não só 30 minutos, mas 45 de cada parte. Mas foi um jogo com freio de mão puxado, né? Eu acho que é normal, né? É só olhando para esse momento do campeonato, principalmente para o Palmeiras e para o Atlético Goianiense também, que chegou a ser ameaçado em algum momento ali no Z4, mas conseguiu se livrar muito bem nos últimos jogos. É um time legal de acompanhar, um time redondinho, Mário, um time que faz uma transição muito rápida. Não é um time ruim, não. É um time que fez uma temporada muito, muito justa pro investimento que tem, por ser um time que está acostumado a jogar mais Série B do que Série A. Acho que é um time bem completinho que termina a temporada de uma maneira muito digna. E o Palmeiras está olhando para a final da Copa do Brasil, como a gente vem falando aqui em todos os últimos 4 jogos aí do Brasileiro. O Palmeiras não ganhou em fevereiro ainda, não ganhou nenhum jogo. Então, assim, depois do Mundial era muito óbvio o que ia acontecer e é natural. Eu não vejo com
tem que ganhar lá todos os jogos, tem que ser o time que vai com vontade. A gente sabe que não é assim que acontece, principalmente por causa do calendário, cara. O calendário tá demais, o Palmeiras tá jogando cada 2 dias. Então não tem como você cobrar resultado, competitividade, olhando para isso, com o time tendo também uma final de Copa, pensando lá na frente. Então, para mim, o resultado que, assim, não é o esperado para um Palmeiras e Atlético Goianiense, Palmeiras jogando em casa, mas é normal devido às circunstâncias e o Palmeiras pensando no Grêmio. É isso aí. Antes da gente mudar de assunto, a gente vai mostrar para você, atenção torcedor palmeirense, as novas camisas do Palmeiras. O clube divulgou hoje cedo os modelos 1 e 2. Os uniformes vão ser aí utilizados nas finais da Copa do Brasil e a estreia vai ser no domingo, às 6 horas da tarde. Segundo a fabricante, os modelos são únicos e foram desenvolvidos exclusivamente aí por o Palmeiras. Cada uma vai custar só R$ 259. 20 litros de gasolina, tá tudo tranquilo. É bom esperar a Black Friday, né? Lá em novembro, que aí cai para 100, 120, aí dá para comprar, né? Porque agora tá complicado. Mas eu achei alguns modelos anteriores da Puma, que é a patrocinadora, o Mário do Palmeiras, que ela fez os modelos mais bonitos. Eu não achei esse modelo tão bonito, principalmente essa quadriculada. A branca, ela geralmente é mais parecida. Tem até uma espécie de coroinha ali, que eu até achei legal. Mas essa quadriculada, acho que a Puma não é feia, é uma camisa legal, mas a Puma fez os modelos mais anteriores que eu achei mais bonitos. O legal agora dessa camisa é que você já compra ela com o brasão dourado da Libertadores, né? Do campeão, né? Então dá um charme bem legal, porque dourado eu acho que fica bonito com a maioria das cores, né? Se coloca com verde com dourado, fica bem legal. E a camisa nova que deve estrear em breve, né? Deve jogar a final da Copa do Brasil aí já com ela. Muito bom, muito bom. Agora vamos virar a chavinha, vamos para o vizinho de muro do Palmeiras. Vamos falar do São Paulo, que foi ao Rio de Janeiro, conheceu lá o bondinho, o Pão de Açúcar, foi ver o Cristo Redentor e esqueceu de ir lá pro Engenhão. E aí a classificação direta na fase de grupos da Libertadores tá meio balançando. Agora ficou tudo para a última rodada e daqui a pouco a gente explica como é que ficou essa situação. Primeiro vamos ver o gol. O rebaixado Botafogo venceu o São Paulo no Engenhão. O alvinegro abriu o placar aos 13 minutos do segundo tempo. Cruzamento de Varley pela direita e Matheus Babi subiu livre para marcar. 1-0. O São Paulo ainda teve um pênalti bizarro marcado a favor. Luciano cobrou no canto e o goleiro Diego Loureiro foi buscar. Fim de jogo, Botafogo 1-0 São Paulo. Vamos ouvir o Visoli. O que será que ele tem para dizer sobre essa atuação do São Paulo? Ainda tem motivação para o jogo de quinta? Vamos ver. É buscar a classificação contra o Flamengo. A gente pode estar entre os 4 finalistas de uma classificação para a Libertadores. Então isso vai dar ânimo, isso vai dar um respiro maior. Então passa a ser um desafio, um outro desafio para esse grupo. Se o torcedor do São Paulino for observar, as nossas maiores dificuldades foram, sem dúvida, contra times que estavam numa situação muito mais complicada. E, na realidade, eu achava que hoje a gente teria, sem dúvida, um jogo difícil, porque quem joga contra um time que já está rebaixado e, aparentemente, na cabeça dos outros, é um time que não tem uma retaguarda tão grande em relação a isso, joga sossegado, joga solto. Isso aí é uma invenção do futebol, né? Isso é uma armadilha para um time grande como o São Paulo. Esse início, sem dar um chute a gol, depois nós perdemos o Reinaldo aos 30 minutos, tentei fazer uma mudança, não deu certo. Depois, com a entrada do Léo Pelé, nós conseguimos montar pelo menos o sistema defensivo. E a gente estava lutando para a gente não tomar o gol, para que a gente pudesse, no momento certo, mudar algumas peças. Infelizmente, tomamos o gol, tivemos que mudar em cima e o resultado foi esse aí, de 1-0 para o Botafogo. Comentou o incomentável, né? Foi um jogo, uma barbaridade ruim. Né? O São Paulo, que foi jogar com o time... Gente, o Botafogo foi rebaixado na 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. 26ª. A gente já falava aqui na 26ª que o Botafogo já estava na Série B. Né? O Botafogo foi saco de pancada do campeonato. O São Paulo está lá com a Conmebol falando que está classificado. O São Paulo está a 2 pontos
Aliás, o Fluminense está a 2 pontos do São Paulo. Se o São Paulo perder o jogo e o Fluminense ganhar do Fortaleza na quinta-feira, quem vai para a fase de grupos é o Fluminense, não é o São Paulo. O São Paulo vai para a pré-Libertadores. Não é isso? Aliás, saiu o adversário do Santos, dia 9 de março, aí na pré-Libertadores. Enfim, o São Paulo precisa colocar a barbinha de molho, porque se jogar essa bolica que jogou no Engenhão, toma de 6 no mínimo do São Paulo, do Flamengo, que o Flamengo vai com a faca nos dentes. E lá o no azar, Morumbi. né? E o azar que vai estar diretamente ligado a um jogo que vale título, né? E assim como Exatamente. o Corinthians. Mas o Corinthians não tem mais nada a perder. O Corinthians não vai fazer o jogo lá por fazer. Agora o São Paulo não. Pô, tem uma diferença muito grande, Mário, em você entrar na fase de grupo direta da Libertadores e você jogar a famosa pré-Libertadores que a gente fala. Já é a Libertadores, mas é a pré-Libertadores que você joga ali alguns jogos a mais. Então, Antigamente era um jogo, agora são 2. Agora são 2. Então, assim, é uma coisa que é complicado, E o São Paulo já caiu nessa fase da Libertadores, assim como outros times do Brasil. Então, assim, o jogo a última rodada vai ser uma final para o São Paulo. E é incrível, o São Paulo perdeu, Mário, em 24 pontos disputados contra esses times. Os 4 times que caíram, Vasco provavelmente deve cair, Goiás, Curitiba, Botafogo, né? 24 pontos. O São Paulo conquistou 12. Se o São Paulo não tivesse perdido esses pontos, tivesse ganhado desses times do Z4, era campeão brasileiro, com 75 pontos. Então, assim, um negócio absurdo, né? o que definiu o campeonato, claro que teve muitas coisas, mas o que também definiu o campeonato foi o resultado, as partidas que o São Paulo fez contra times na zona de rebaixamento. Então, olhando agora para o campeonato, para o resultado contra o Botafogo, é lamentável, é sim uma decepção, mas o histórico já não era uma surpresa. E o torcedor São Paulino, pra vocês entenderem, não é pra vocês ficarem bravos comigo que eu tô falando aqui. Porque é o seguinte, a camisa do São Paulo, ela é tão pesada que se você colocar ela sozinha no varal, o varal quebra, de tão pesado, de histórica que o São Paulo é. A camiseta do São Paulo é histórica. A camiseta do São Paulo tem que ter muito respeito. E parece que os jogadores que jogam no São Paulo, boa parte deles não respeitam a camisa do São Paulo. Não se respeita o São Paulo, gente. O São Paulo virou chacota. Um time que já passou Tele Santana, Muricy Ramalho, Rogério Ceni, que teve Miller, Careca, Silas, Pita, Zé Sérgio, um time que teve Sidney, um time que teve Raí, um time que teve Palinha, cara, Mineiro, um time que teve Amoroso, cara, um time pesado, um time que joga, que dependendo do jogo já entrava ganhando de 2-0 mentalmente do time adversário. O time adversário entrava contra o São Paulo já achando que estava perdendo o jogo. E agora ninguém respeita o São Paulo. É inacreditável isso. É inacreditável. Tem que tomar vergonha na cara a diretoria do São Paulo, tem que tomar vergonha na cara jogador do time de São Paulo e conhecer a história do São Paulo. Não pode acontecer isso aí. É a mesma coisa do Corinthians. Esse elenco do São Paulo aí precisa mudar pelo menos metade, né? O São Paulo precisa fazer uma reformulação. Assim como acontece, às vezes, de ter aquele choque de realidade em alguns clubes que mandam embora aqueles caminhão de jogador. Às vezes acontece, os caras ficam... chega da gota d'água numa temporada muito ruim, você libera, manda Exatamente, 10, 12 embora. Acho que o São Paulo precisa fazer um pouco disso também. Precisa. Sabe? Levar embora. Laterais. Embora. O São Paulo pode aproveitar 1 ou 2 laterais do elenco, os meias do São Paulo, os zagueiros. Esse espanhol aí manda embora, é o primeiro. E parece que vai renovar, né? Não sei se já renovou. Ele volta de mototáxi pro campo de defesa. Ele tem pode ver todo o jogo do São Paulo, tem um mototaxista lá no outro lado lá pra levar o cara embora. E o Reinaldo também eu não gosto. O Reinaldo já deu também no São Paulo. Foi expulso. Foi expulso, mas aos 30, expulso contra o rebaixado Botafogo, tá de brincadeira. Onde tá com a cabeça, cara? Lamentável. Vamos pro WhatsApp, põe na tela o Edson Gonçalves de Guapiaçu. Eu torço pro Santos, mas o São Paulo vai ganhar do Flamengo e o Inter vai sofrer. Mas ganha do Corinthians. Esse é meu palpite. Edson, discordo 100%. Se ficar nisso aí, então o Flamengo é campeão, né? Pelo que ele falou. O São Paulo, ele fala que o São Paulo vai ganhar do Flamengo, né? São Paulo ganha. O Flamengo ganha do São Paulo, Caio? Eu tô naquela. Não, fala na razão ou a emoção? Não, eu quero que você fale pro público. Na razão, o Flamengo ganha. Agora, eu tô sentindo alguma coisa. Você tem uma coisa me dizendo dentro de mim que o Flamengo vai dar uma tropeçada. Não sei. Tá bom. Tô sentindo. Eu acho que o Flamengo é campeão. Desde o começo da semana. Desde domingo à noite eu tô sentindo isso. Meu Deus do céu. Vai, vamos. Luiz Henrique de Araçatuba, boa tarde, Maricaio. Com esse elenco, o Corinthians chega no Paulistão com uma 4ª força. Luiz Henrique, eu acho que é a 6ª.
Esse negócio de força, teve um Paulistão que o Corinthians falaram que era quarta força, foi campeão. Campeão brasileiro, Paulista. Acho que não tem muito a ver, mas com certeza tem times melhores que o Corinthians. Com certeza. Palmeiras, por exemplo, que eu acho que é o favorito. Exatamente. Vandeilson de Ilha Solteira, que decepção, hein? Só acho que esses jogadores do São Paulo não estão honrando a camisa. Acabei de falar aqui, Vandeilson. Com certeza. Que absurdo que esse time do São Paulo. Não dá. Você não vê nem raça, nem aquele pique, né? O jogador correndo. Pelo amor de Deus. O Edião lá de Virapozinho. Flamengo empata com o São Paulo e o Inter goleia o Corinthians. Boa tarde, Caimar. Inter campeão. Boa, Edião. Vamos ver. Edião. Eu acho que o Corinthians ganha dos caras lá. Eu acho difícil. Eu acho. Beira-Rio. O Cláudio, lá de Mossoró, no Rio Grande do Norte. O Palmeiras é o favorito para ganhar a Copa do Brasil? Eu iria no Palmeiras hoje. Olhando os que os dois times estão, no momento dos dois times, eu acho que o Palmeiras tem um leve favoritismo, mas leve, porque o Grêmio é copeiro. O Grêmio também em Copa é difícil de ganhar. Boa, vamos fechar aqui. O Rubens Pereira de Rancharia. Boa tarde, ainda bem que o Corinthians não foi para Libertadores, porque ia dar vexame. Tem corintiano e São Paulino falando isso. Exatamente. Né? Lembrando que o Tolima está classificado para a Sul-Americana. Você gosta, né? Vamos comercial, vai. Te catar, vai. E a gente está de volta e a gente fala do Santos. A gente estava comentando do Santos agora aqui no intervalo, né? O Peixe anunciou aí oficialmente a contratação do treinador, o Ariel Roland. A gente vai acompanhar aí quais foram aí as primeiras palavras dele como o novo comandante do Santástico. Fala aí, Roland. En primer lugar, es un orgullo para mí y estoy muy agradecido de la oportunidad que me dio el presidente y toda la directiva de confiar en este momento que pueda conducir los destinos del club en este momento. En segundo lugar, para mi generación, el Santos es una marca, es el Santos de Pelé y luego es el Santos de Neymar. Y para un entrenador dirigir en un club de esta historia, bicampeón del mundo, tricampeón de América, es un desafío enorme, grandísimo en la carrera de uno y estoy muy feliz de poder estar en este lugar y estoy muy feliz y convencido de que vamos a hacer que vamos a dejar todo y vamos a poner toda nuestra pasión, todo nuestro corazón para poder aportar nuestro granito de arena en la historia grande del club. Mas vem logo, filho, que domingo já tem Paulistão aí, velho. Que coisa, hein? Tem que vir logo, né? E olha que curioso, me veio na cabeça agora, Mário, a temporada vai virar, porque o ano já virou, a temporada vai virar com os 4 grandes de São Paulo, só o Corinthians com treinador brasileiro, né? Só o Corinthians com treinador brasileiro. Exatamente. Palmeiras, São Paulo e Santos com treinadores estrangeiros, que mostra um movimento que se acentuou ainda mais depois da passagem do Jorge Jesus pelo Flamengo, conquistando os títulos que conquistou, e até do Sampaoli no Santos também, né? Que causou uma impressão muito boa, embora o Sampaoli seja aquele cara difícil de lidar. Mas faz bons trabalhos. Deve estar saindo do Brasil, o Sampaoli, né? Provavelmente vai para a França, fazendo bons trabalhos, embora não tenha conquistado títulos, né? Mas eu acho que é um movimento interessante. Eu acho que você fazer esse intercâmbio, você traz um pouco de característica diferente de jogo pro futebol brasileiro. O próprio Abel no Palmeiras a gente está vendo como é um time que joga de uma maneira diferente. A gente já teve aquele Sampaoli aquele Santos do Sampaoli. Eu acho que é curioso, acho que é um movimento curioso e que também provoca aos treinadores brasileiros a necessidade de se modernizarem e de se adaptarem. De sair da zona de conforto, Exatamente. Né? Vamos ver como o Roland vai sair. Para você, santista, se liga aí. Encerra o campeonato na quinta-feira, o Campeonato Brasileiro. No domingo, o Santos já começa a sua saga pelo Campeonato Paulista. Dia 9 de março começa a vida do Santos na Libertadores. E dia 9, o Santos já joga com o Deportivo Lara da Venezuela. Se o Santos conseguir passar do Deportivo Lara, nessa primeira fase da pré-Libertadores, ele vai pegar o segundo jogo para você chegar na fase de grupos. E aí ele vai pegar ou o São Lourenço... São Lourenço Independiente, se eu não estou enganado? São Lourenço e quem, Rafa? Universidade de Chile ou São Lourenço. O vencedor desse joga com o Santos para ir para a fase de grupos. Então, assim, a pedreira para o Santos já começa agora. Universidade de Chile, que era o time do Ariel Roland. Exatamente. Pode enfrentar o ex-clube. Então, prepare-se, você, torcedor santista, já vai fazer um check-up, já prepara o coraçãozinho que a coisa já vai começar acelerado. Vai ter que ganhar 2 confrontos de classificatória
para poder avançar para a fase de grupo, que mostra como que hoje você cair na pré-Libertadores, que é o risco que o São Paulo corre, é complicado, fica muito mais complicado, o caminho fica mais longo da Libertadores. Você tem que ganhar 2 eliminatórias. Então, assim, olhando para a tabela hoje, para o campeonato, aí eu já faço a ligação do São Paulo, né? A vitória ou pelo menos um empate, ou torcer para o Fluminense não ganhar na última rodada é importantíssima para o São Paulo, importantíssima. Exatamente. Ó, vamos falar do Corinthians, que está apostando em mais um jovem jogador. O alvo da vez é o atacante John Kleber. Não é o João Kleber, não. É o John Kleber, de 21 anos. O centroavante pertencia aí à Ponte Preta e estava emprestado ao próprio Corinthians desde 2019. Durante esse tempo, ele que está lá no Corinthians quase não jogou, o John Kleber. O jovem estava se recuperando de uma grave lesão no ligamento do joelho direito, que foi sofrido enquanto ele atuava pela Ponte Preta. E o John despertou interesse pelo Faro de Gol em 2017. O centroavante foi campeão como artilheiro do Paulista Sub-17 com 28 gols marcados em 25 jogos. Então tá aí o primeiro reforço do Corinthians para a temporada. Fraquinho. É o que o Corinthians vai ter que começar a apostar nos próximos anos, próximas temporadas, que é tentar revelar jogadores baratos, né? Tá tentando já, na verdade, isso. A gente vê o Léo Natel, que é um cara que é da base do São Paulo, de Cotia. O Corinthians tentou o Everaldo, depois de uma temporada interessante dele no Fluminense. Tenta alguns jogadores ali, mas ultimamente nenhum tem dado muito certo. Mas o problema é esse, né? Cadê a CIA do Corinthians lá? O Cifute. O Cifute. Porque, cara, trazer jogador que pode ser que seja, não dá. Não dá. Jogador para jogar em Corinthians, São Paulo, Santos, Palmeiras, os caras têm que ser pelo menos uma certeza. O cara foi bem no Campeonato Paraibano, o cara foi bem no Campeonato Mineiro, o cara tá jogando muito lá no Sul. É isso, A concorrência hoje em dia também ela é muito grande, né? Então você tem ali o assédio de clubes do Sul, clubes de Minas, o Atlético Mineiro, por exemplo, ele se tornou um grande concorrente dos times de São Paulo e do Rio para contratar jogadores caros. Ralf e Paulinho não batem mais no mesmo lugar, é igual raio, não bate no mesmo lugar. É difícil, né? O Corinthians está tentando isso aos poucos, porque não tem dinheiro. Agora, acontecer de montar um time competitivo gastando pouco, é muito complicado, é muito difícil. Exatamente. Vamos lá então, vamos dar uma olhada agora na tabela das oitavas da Champions League. A gente vai conferir os resultados das primeiras partidas dos confrontos das oitavas e dos jogos dessa semana. Vamos lá, vou mostrar aqui na tela para você. Ela vai crescer aí para você na sua televisão. Pode colocar. Vamos lá, oitavas de final. A gente teve o Leipzig, que perdeu 2-0 para o Liverpool semana passada. O Porto ganhou 2-1 para a Juve. O Barcelona tomou de 4 do Paris Saint-Germain e o Sevilla tomou 3-2 do bom Borussia Dortmund. Vira a página. Porto e Juventus surpreendente. Foi legal. Vira a página. A gente hoje tem 5 da tarde no Olímpico de Roma. A gente tem Lazio e Bayern de Munique. Lazio, jogo interessante. A Lazio num momento até legal. Não é um time que é aquela Lazio dos últimos anos que está em baixa. Vive umas temporadas aí muito boas, mas o Bayern é mais time, mesmo jogando fora de casa, acho que vence. Boa. Hoje também a gente tem Atlético de Madrid e o Chelsea. Então, também conhecido como Chelsea. O famoso Chelsea, segundo o Rafael. É um jogo difícil. É um jogo difícil aqui, Mário. O Atlético é um time que oscila bastante, assim como o Chelsea, que não é mais aquele Chelsea dos anos 2000, de 2012, 2013, que conquistou a Liga dos Campeões. Eu acho que hoje está mais para o Atlético, que tem o Luizito Soares, né? Então tem um diferencial. Exatamente. Ali. Amanhã a gente tem... Depois eu vou tomar uma chamada de atenção do Caio Esteves quando acabar o programa, mas é o Borussia Mönchengladbach. Boa, é isso. Falei certo? Mönchengladbach, é isso? Mönchengladbach, é assim que fala? Isso. Borussia Mönchengladbach contra o Manchester City. Assim, o Borussia podia perder para eu não poder falar mais isso. Não, mas o City é favorito para o jogo. Graças a Deus. O City tá muito bem, inclusive na Premier League é líder, né? Isolado, deve ser campeão inglês de novo esse ano. Boa. E a gente tem o Atalanta, o novo rico da Europa, contra o Real Madrid amanhã, lá no Azzurri de Itália, 5 da tarde. Acho que o Real Madrid também consegue a vitória. O time é um pouco acima, é um time melhor, apesar de não estar no melhor momento, é um time mais preparado. É isso. Vamos pro WhatsApp? Já continua aqui na tela? Então bora. O Ricardo de Presidente Prudente. Para mim, foi uma vergonha essa temporada de 7 pontos a quase fora da Libertadores. Uma vergonha. Ricardo, estou completamente 200% a seu favor aqui, viu? 7 pontos São Paulo chegou a ficar a gente fala, na frente do segundo, né? Eu até cravei São Paulo campeão. Você aqui. Cravou no começo de dezembro, né? Foi. Ô, louco.
Exatamente. Mário e Cicinho. Eu e verdade. Cicinho. Mário, Eu não estava sozinho Cicinho. naquele momento. Vamos lá. O Hugo de Araçatuba, sou torcedor tricolor. É uma pena conviver com esse cenário triste. O time precisa de reformulação. Concordo muito, Hugo. Com Demais. diretoria agora Vergonha. nova, com o Crespo, pode ser que apareça um projeto mais interessante. Tomara, né? Deus te ouça, Caio. Vai lá, joga. O Zé Paulo lá de Votuporanga, eu sou flamenguista. Quinta, o título já é nosso. Eu tô achando, viu, Zé? E vai ser goleada. Se jogar igual jogou com o Botafogo, vai vir aquela vinhetinha. Acaba, pelo amor de Deus. Tem essa vinhetinha aí? O áudio. Tem esse áudio aí? Acaba, pelo amor de Deus. Vai, segue. O Vitinho Máximo de Araçatuba. Boa tarde, Mário. São Paulo 3-0 no Flamengo. Tá Torcedor ousado, do Inter até bate o ousado. coração, hein? Isso aí não, hein? Ousado. O Croix, de Catanduva, parabéns pelas palavras. Falou tudo, Mário. Esse time do São Paulo dá vergonha mesmo, né? Pô, ô Croix, bicho, eu não sou São Paulino, mas eu já vi o São Paulo, você dava medo. Dava medo de ver meu time. Vai ter um clássico, meu time contra o São Paulo. Falava, vamos tomar porrada desse São Paulo aí. Agora... Aquele São Paulo do Tri brasileiro lá era um baita time. Absurdo, né? de time. Absurdo. Agora, um time vendido, né? O Antônio Alves de Araguaína, lá no Tocantins. Boa tarde. Ninguém toma o título do Flamengo. Joga com 12 todo jogo. Com 15. Ai. É complicado. É complicado. Essa expulsão do Rodinei eu não engulo. Não adianta. Pode acabar o campeonato, eu não vou engolir. Exatamente. Agora nós vamos engolir o nosso almoço, meu filho. Coloca o QR Code aí, que a gente pode dar o QR Code aí, que a gente cai lá no Tela 2. Aí você assiste a hora que você quiser. Tá bom? Lá. A gente volta amanhã trazendo mais aqui no nosso SBT Esporte, ó. Um beijo pra você. Cuide-se. Valeu, até amanhã. Tchau.